Marcos 1, verso 21 até o verso 34. Estou lendo na Revista e Atualizada. Crianças, olha só, prestem muita atenção no texto que a gente vai ler agora, e depois eu tenho algo muito especial para falar para vocês, tá bom? Marcos capítulo 1, verso 21 até o verso 34. O texto diz o seguinte: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus os repreendeu, dizendo: cala-te, saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu a célere fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. Logo lhe falaram a respeito dele. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre deixou-a, passando a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Crianças, vocês receberam uma folha aí na sua mão, certo? E aí a gente tem 4 palavras nessa folha, não temos? Quais são essas palavras? Jesus, palavra, reino e autoridade, não é? Então, hoje eu não vou contar uma história para vocês. Hoje eu tenho um desafio. Caio me deu um desafio. O Caio nos deu essa ideia, eu achei sensacional. O que vocês têm aí na frente? Vocês têm um espaço para poder colocar quantas vezes eu vou falar essas palavras. Vai ganhar um prêmio. Isso aí, sério. Quem chegar mais perto na quantidade de palavras que eu disser dessas 4, vai ganhar um prêmio, tá? Então o que eu quero dizer? Prestem muita atenção na mensagem e prestem atenção nessas palavras que são chave. E para os adultos, olha só, também vale para vocês, tá? Quem de vocês chegar mais perto na quantidade de palavras, o prêmio também pode ser para vocês. Reino, fala para mim quais são as palavras. Jesus, autoridade, palavra e reino. Isso aí, perfeito? Combinado? Então tá bom então. Bom, na semana passada, queridos, nós vimos Jesus anunciar algo. Nós falamos sobre o reino que Jesus estava anunciando. Algo esse que ia mudar completamente a forma como nós entendemos a vida. Jesus falou: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Marcos 1, versículo 15. Ali, queridos, era o anúncio do governo de Deus. E ele disse que estava entrando em cena agora, era aquilo que estava tão prometido e tão esperado por Israel. Aquilo que estava tão aguardado e aquilo que as Escrituras estavam sustentando desse início deste reino. E finalmente ele havia chegado. Bom, se em Marcos 1, do 14 ao 15, o reino ele é proclamado, Marcos 1, do 21 até o 34, nós vamos ver esse reino em funcionamento, queridos. Aqui, Marcos vai nos mostrar como que esse governo, ele se manifesta quando ele vai encontrar a vida real. E é aqui, em Cafarnaum, numa sinagoga comum, num sábado comum, com pessoas acostumadas a ouvir sobre Deus, que nós vemos o reino de Deus realmente chegando. E ele vai aparecer, queridos, onde a vida está de fato acontecendo. Não apenas
onde nós esperamos que coisas espirituais elas aconteçam. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler, ele nos convida a observar, irmãos. O que acontece quando o governo de Deus encontra a rotina humana, a vida humana, a minha e a sua vida? O que muda quando Jesus fala? O que muda quando Ele confronta? O que muda quando Ele toca? O que muda quando Ele entra na casa? O que muda quando Ele se aproxima da dor? Quando Ele se recusa a ser conduzido pelas nossas expectativas? O que muda? E esse texto, meus irmãos, nos chama a perceber quem é Jesus de fato. E como o reino que Ele traz opera no mundo. Bom, Jesus entra em Cafarnaum e no sábado e Ele vai para a sinagoga ensinar. O sábado, irmãos, era o tempo da palavra. Era o momento onde era guardado para se reunirem, para voltar à palavra, para voltarem às Escrituras. E a sinagoga ele era esse espaço do ensino, onde era proferido essas palavras. E Jesus começa aqui no texto de Marcos, exatamente onde todos estavam acostumados a ouvir sobre Deus. Isso é importante a gente observar, porque o impacto do texto ele não vai nascer, queridos, do extraordinário aqui, mas do ordinário sendo atravessado por algo muito maior. Enquanto Jesus ensina, as pessoas começam a perceber que algo diferente está acontecendo, irmãos. Marcos nos diz que as pessoas ficaram admiradas. Algo nelas percebe que aquilo não se encaixava ao padrão habitual que elas estavam vivendo todos os sábados. E então Marcos nos diz por quê? Porque Jesus não ensina como os escribas. E vejam, os escribas eles não eram inimigos da fé, eles eram guardiões da fé, eram homens treinados, homens zelosos, homens que eram comprometidos com as Escrituras, homens que aplicavam a lei, conectavam os textos bíblicos, citavam as tradições, eles preservavam a memória do povo pelo aquilo que a Escritura estava ensinando. O problema, queridos, não era o conteúdo do que estava sendo ensinado aos sábados, e sim o peso da palavra. Quando os escribas falavam, ficava claro que eles estavam transmitindo algo que eles receberam. A autoridade, ela vinha da tradição que sustentava aquilo que eles diziam. Com Jesus aqui é diferente. Marcos nos diz que ele ensinava como quem tem autoridade. Quando Jesus fala, irmãos, não é apenas um homem ensinando sobre Deus, é o próprio governo de Deus se expressando pela palavra. Isso nos ajuda a entender por que o espanto que Marcos nos traz aqui é inevitável. As pessoas, elas sentem que não estão apenas aprendendo algo novo, mas sendo colocadas diante de alguém de quem não é possível permanecer neutro quando se fala. Marcos, meus irmãos, está nos obrigando aqui a encarar uma pergunta central desse trecho. Quem é este que fala assim? Todos nós, vejam bem, todos nós estamos acostumados a ouvir sobre Deus, a ouvir explicações sobre Deus, a ouvir conselhos, a ouvir aplicações, a ouvir reflexões, palavras corretas, palavras bem intencionadas e até muitas vezes palavras verdadeiras, mas poucas palavras carregam o peso suficiente, queridos. Peso esse para nos desinstalar por dentro. Marcos nos mostra que quando Jesus fala, nós não estamos diante de mais uma voz no meio de tantas vozes. A palavra de Jesus, ela carrega esse peso. Ela não vai apenas informar algo, ela vai de fato revelar, ela vai confrontar, ela vai curar, ela vai sustentar, ela vai trazer à luz aquilo que está oculto. Aquilo que estava escondido começa agora a aparecer quando Jesus fala. Aquilo que estava fora do lugar é reajustado
quando Jesus fala, e nada pode mais permanecer do mesmo jeito quando Jesus fala, queridos. É isso que Marcos está nos mostrando. Aquilo que estava frágil sendo tocado pela palavra. Mas olha que interessante. Enquanto Jesus ensina, algo que não havia sido notado, então se manifesta ali na sinagoga. Havia ali mesmo, naquela sinagoga, naquele momento, um homem possesso por um espírito imundo. O texto aqui, ele não vai nos sugerir que esse homem entrou naquele momento. Ele já estava ali. Ele já estava dentro da sinagoga. Ele frequentava o mesmo espaço que as outras pessoas. Talvez frequentava todos os sábados aquela sinagoga. Participava da mesma rotina toda semana. Ele estava inserido na vida religiosa comum, queridos. E perceba, como ele está dentro, acomodado, silencioso, funcionando junto com tudo que está acontecendo. Olha só, a sinagoga estava aberta, o sábado estava sendo observado, a palavra ela estava sendo lida, e vejam, nada parecia fora do lugar ali, até Jesus falar. E a palavra de Jesus, ela provoca essa reação. O Espírito, ele não reage à sinagoga, ele não reage ao que os escribas estavam falando, ele não reage às Escrituras, ele não reage ao rito do sábado, ele reage à presença de alguém, cuja palavra carrega autoridade real. Quando Jesus fala, queridos, o que estava disfarçado é forçado a se revelar. O grito do Espírito aqui, desse homem possesso, ele é carregado de tensão, porque ele reconhece Jesus, e ele sabe quem ele é, e ele chama, veja que interessante, ele chama ele de Santo de Deus. Isso é o reconhecimento de quem percebe que o seu domínio, ele está ameaçado, queridos. Isso é importante porque isso nos livra da ilusão perigosa de saber quem Jesus é, não é o mesmo que nos submetermos a Ele. No mundo espiritual, reconhecer o senhorio de Cristo antes que muitos homens o façam, mas esse reconhecimento, queridos, quando não vem acompanhado de submissão, ele se torna uma resistência. Jesus aqui, veja bem, ele não responde com um diálogo para esse espírito. Põe a mão para trás, qual é o seu nome? Desculpa. Ele não responde com diálogo para esse espírito. Não há uma discussão teológica aqui com aquele espírito. Não tem uma tentativa de Jesus convencer aquele espírito. Ele apenas ordena, com poucas palavras: cala-te e saia dele. A autoridade que havia sido percebida no ensino, agora ela se mostra incontestável no confronto. Quando o reino de Deus chega, queridos, presta atenção nisso. Quando o reino de Deus chega, não há espaço para uma coexistência pacífica com o que não pertence ao reino de Deus. Não há espaço. O que Marcos nos descreve aqui não é apenas um exorcismo que Jesus está fazendo. É uma revelação sobre como o reino de Deus entra na realidade humana, tornando impossível a permanência do que não pertence a Deus. Por isso que o Espírito reage, irmãos. Não porque Jesus levantou a sua voz, ou porque a palavra que ele pronuncia carrega. Por isso que o Espírito reage, não é porque Jesus levantou a sua voz, mas é porque a palavra que ele pronuncia carrega o peso do governo de Deus. E vejam, nós costumamos pensar que os grandes confrontos espirituais, eles vão começar em ambientes caóticos, em situações extremas, em pessoas fora de controle. Mas Marcos nos mostra aqui o contrário, irmãos. O confronto de Jesus aqui com esse espírito imundo,
ele acontece em um espaço organizado. Ele acontece no ambiente religioso, na sinagoga, no lugar onde tudo parecia funcionar bem. Isso conversa diretamente, irmãos, com aquilo que o próprio Jesus, ele vai dizer mais tarde, quando ele vai confrontar os líderes religiosos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, o que eu quero dizer aqui é que é possível mantermos uma prática correta, práticas espirituais corretas, enquanto algo profundamente errado permanece intocado no nosso coração, em nossas vidas. E isso só vem à tona, só tem luz, só encontra um eixo quando a palavra de Jesus, ela é ouvida de verdade. Todos nós sabemos o que é conviver com áreas da nossa vida que nunca foram realmente confrontadas ou diretamente confrontadas. E não tem como dizer que nós não sabemos, todos nós sabemos. E cada um aqui de nós carrega alguma porta secreta dentro do coração que a gente acha que Deus não sabe, que Deus não pode tocar e que a gente não permite que Ele alcance. E talvez não é porque essas coisas elas sejam escandalosas, queridos, mas é porque talvez elas sejam de fato silenciosas, ou talvez porque não sejam caóticas, mas talvez porque elas se tornaram normais nas nossas vidas, no dia a dia. E veja, o Espírito ele estava ali, dentro do ordinário, da vida comum, na sinagoga, cumprindo os ritos, até Jesus falar. Eu não estou dizendo que há demônios em suas vidas, estou dizendo que há pecados em nossos corações, em que nós muitas vezes fechamos e não permitimos Deus entrar. Hebreus vai nos dizer, Hebreus 4,12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela vai mostrar as intenções do nosso coração e nos fazer enxergar aonde de fato está o nosso coração, em quem de fato está governando a nossa vida. Ou seja, ela revela aquilo que está oculto em nossas vidas. Saber coisas corretas sobre Cristo, meus irmãos, não é o mesmo que viver sob o seu governo. Nós podemos saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, citar inúmeras referências, falar inúmeras vezes textos bíblicos, mas isso não quer dizer que de fato nós estamos debaixo do governo de Cristo. Porque até mesmo os demônios sabem quem é Jesus. E aqui Marcos nos mostra isso. Mas essa verdade, queridos, sem submissão, ela só aumenta esse conflito. Quando Jesus ordena silêncio ao espírito imundo, Ele não está apenas calando esse espírito imundo, Ele está afirmando que nem toda verdade dita, preste atenção nisso, nem toda verdade dita, ela honra a verdade. Há falas que elas são corretas, que vêm de lugares errados, irmãos. Há discursos sobre Jesus que não procedem de um coração rendido a Jesus. O reino ele não se constrói sobre isso, não se constrói sobre essa narrativa e sobre essas pessoas que acabam muitas vezes colocando as suas próprias vidas como centro, ao invés de Cristo Jesus, governando as suas vidas. Nós vivemos em um tempo em que falar corretamente sobre Jesus, isso virou algo muito comum, virou bonito, é legal, é belo falar sobre Jesus. Mas Marcos nos lembra que o critério não é apenas o conteúdo desse discurso sobre Jesus ou sobre as Escrituras, mas a fonte de submissão de quem fala. Porque o Espírito poderia ter se manifesto enquanto os escribas estavam falando, mas manifestaram enquanto Jesus falava. Quando Jesus ordena, o Espírito sai, queridos. E o texto deixa claro que o reino, ele aqui não vai avançar por uma negociação, ele avança por governo,
pelo governo de Cristo Jesus. Aonde Cristo reina, não há um acordo possível com aquilo que se opõe a Ele, irmãos. Seguir a Jesus não é ajustar algumas áreas da nossa vida. Isso é um erro muito comum que nós cometemos. A gente imagina, a gente entende, a gente acha que ao segui-lo, nós vamos simplesmente ajustar algumas áreas. Não. Seguir a Jesus é permitir que a sua palavra revele o que estava escondido no nosso coração e confronte aquilo que está fora de lugar e remova aquilo que não pode mais permanecer dentro do nosso coração. E esse, queridos, é o tipo de mudança que não nasce de um esforço humano, não é pelo aquilo que eu posso fazer ou eu como eu posso fazer, mas é única e exclusivamente através da palavra e da autoridade de Jesus Cristo. Se não houver palavra e autoridade de Jesus, não tem como haver transformação, porque no fundo vai apenas se tornar ações que nós mesmos tentamos, e é muito mais fácil esconder essas mazelas do coração quando se torna uma ação humana. Mas quando a palavra é exposta da maneira certa, a autoridade é exposta de maneira certa, ela alcança os corações. E note como Marcos descreve a reação final das pessoas quando viram tudo aquilo. Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Veja o espanto das pessoas. Poxa, estamos aqui vários sábados fazendo as mesmas coisas e de repente chega um homem muito diferente e fala com autoridade que a gente nunca viu, e ele expulsa demônios de uma forma como nós nunca vimos. Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Eles perceberam, queridos, o que aconteceu ali naquele momento não foi apenas um evento espiritual, mas a manifestação de um novo tipo de governo. O reino de Deus, anunciado por Jesus, entrou naquela sinagoga. E não entrou com sua espada desembainhada e seu cavalo e matando os oponentes. Não com barulho, não com guerra, mas ele entrou com palavra, com autoridade. E quando ele entrou, o que estava escondido não conseguiu mais ficar escondido. Queridos, onde a palavra de Cristo ela é realmente ouvida, algo precisa vir à luz. Quando a palavra de Cristo é realmente ouvida, algo precisa vir à luz. E não é para nos destruir, não é para nos machucar, não é para nos diminuir, mas é para nos libertar. Não é para nós sentirmos envergonhados ou peso, queridos, não. Mas para nos colocar finalmente sob o governo certo, o governo de Jesus. Bom, o sábado não terminou ainda. Quando Jesus sai da sinagoga, ele entra na casa de Simão e André. E ali não tem um demônio gritando, ali não tem uma confusão, ali não tem barulho, ali não tem público para ver e ouvir Jesus. Ali, como Marcos vai nos dizer, há uma doença. A sogra de Pedro, ela estava acamada e com febre. E febre naquela época é um cenário muito diferente do nosso hoje. Quando a gente pensa em febre, potencialize isso por 10, 20 e muito mais. Era um estado realmente que, pela falta de medicamentos, pela falta de medicina como nós temos hoje, era um cenário completamente diferente. Então, quando disse que ela estava com febre, era algo alarmante, era algo que realmente preocupava. E além disso, ela estava limitada a poder fazer o que Marcos vai dizer, servir, estar entre as pessoas, poder cuidar daqueles que estavam ali, ou seja, a rotina dela, a vida comum, a vida ordinária, ela estava sendo limitada por causa dessa doença, por causa dessa interrupção. E aí Jesus se aproxima, toma pela mão e a levanta, e a febre se passa e ela é curada ali. A autoridade, veja bem, a autoridade que silenciou
o mundo espiritual, que ensinou como nenhum outro ensinou, agora ele se aproxima, toca e ele restaura alguém de forma silenciosa, queridos. Nós somos convidados a enxergar aqui no Evangelho algo essencial, que o poder de Jesus, ele não se opõe à sua ternura ou às necessidades que estão ao seu redor. Jesus não precisa escolher, queridos, entre governar e entre cuidar. Não, ele não precisa escolher isso. O mesmo Senhor que exerce autoridade absoluta sobre o mal, sobre os demônios, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, o mesmo Senhor, ele se inclina sem perder a sua majestade para curar alguém com febre. O Evangelho, meus irmãos, muitas vezes age assim. Ele não cria algo extraordinário. Há sim os momentos extraordinários, mas ele não cria algo extraordinário, mas ele reordena o que foi quebrado. Quando o sábado aqui termina, Marcos vai falar no versículo 35, no 32, né, à tarde, ao cair do sol, ou seja, no final do dia, no final deste sábado, a cidade inteira começou a se reunir na porta da casa de Pedro. E agora não era mais uma pessoa frágil, uma pessoa com febre, uma pessoa doente, mas o texto vai dizer que havia ali uma multidão doente, uma multidão endemoniada, haviam pessoas cansadas, haviam pessoas também cheias de expectativa, porque veja bem, o dia passou e aquilo que aconteceu na sinagoga foi difundido, foi anunciado. Alguém com autoridade falou, expulsou demônios, algo maravilhoso aconteceu. E ele curou alguém com febre. Ou seja, as pessoas começaram a ouvir algo diferente que estava acontecendo. E a casa ali de Pedro, ela acabou se tornando esse ponto de encontro. As pessoas foram atrás de Jesus. E Jesus cura muitos aqui. Ele expulsa demônios, o texto vai nos dizer. Ele traz ali um alívio real para aquelas pessoas. Ele traz uma transformação para aqueles que estavam necessitando. Jesus, queridos, não está sendo movido apenas ali pela pressão da necessidade de expulsar, de curar, de fazer algo pelas pessoas, não. Ele está sendo, e nem muito menos movido pela validação de sucesso. Se eu curar, se eu fizer, se eu transformar, eu vou ser sucesso, eu vou ser anunciado. Não. Jesus está agindo com compaixão pelos que precisam. E Ele permanece Senhor da sua própria missão. Ele cura. Mas Ele não permite que a sua identidade ela seja definida pelas vozes que reconhecem esse poder, mas sim que se submetem a Ele, queridos. O reino aqui, ele não vai avançar por uma urgência humana, por uma necessidade dos homens, por uma necessidade de cura, de expulsar demônios, de milagres. Não, o reino que Jesus está trazendo, ele não avança por causa dos homens, da necessidade dos homens. O reino avança por causa da obediência e do propósito do Pai. E a gente não pode esquecer esse propósito que foi anunciado alguns domingos atrás, quando o Pai disse: Tu és meu filho amado, e Jesus coloca essa autoridade sobre si, impelido pelo Espírito, para de fato cumprir esse ministério e iniciar esse reino. O reino avança por causa dessa obediência, queridos. E tudo isso acontece no dia, isso é interessante a gente prestar atenção, no dia que nos lembra, dia que lembrava Israel de que Deus governa, que era o sábado. O sábado, ele não era apenas um descanso físico, queridos, ele era também uma confissão. O mundo não depende dos nossos esforços, e de fato não depende. E é isso que o sábado nos deveria fazer lembrar. Quando Jesus ensina, quando Jesus liberta, quando Ele cura no sábado, Ele não está violando nenhum mandamento aqui. Ele está de fato encarnando esse sentido do sábado. O sábado sempre apontou
para um descanso maior, irmãos. Não é a ausência do trabalho, não vou descansar para não trabalhar, não, mas é a presença de Deus reinando. Esse era o intuito do sábado. E em Jesus, esse descanso deixa apenas de ser uma promessa e ele se torna uma realidade. O Filho faz no sábado aquilo que o sábado sempre anunciou: restaurar, sustentar, reordenar a vida sob o governo certo. Irmãos, nós vivemos cansados. E não porque nós fazemos muito, talvez fazemos muito também e nos falta horas hoje. É errado até falar isso, mas vivemos cansados. E às vezes vivemos cansados porque nós tentamos governar tudo que está ao nosso redor. E principalmente governar aquilo que nós não fomos feitos para governar. Nós carregamos muitas vezes a responsabilidade que nós mesmos nos damos de dar sentido à vida, de tentar manter tudo funcionando, queridos, de sustentar a nossa própria identidade. Até a fé, muitas vezes, ela acaba se virando um esforço contínuo, um desempenho espiritual que nós nos colocamos, como uma tentativa de controle sobre a nossa vida espiritual. O descanso, ele começa quando Cristo governa, quando a sua autoridade, ela confronta o que nos escraviza, quando a sua autoridade toca a nossa fragilidade e estabelece limites para aquilo que parece bom, mas nos consome, irmãos. Jesus não promete um alívio imediato para as nossas dores. Se hoje você busca Jesus para poder tirar as suas dores, Ele não promete um alívio imediato para as suas dores. Mas Ele oferece algo muito mais profundo, queridos. Algo muito mais belo, algo muito mais rico, que é uma vida reorganizada debaixo do seu senhorio. Esse é o descanso do reino. E esse é o descanso que muitas vezes nós negligenciamos. Mas a boa notícia de que Deus assumiu o governo e nós finalmente devemos parar de fingir que somos deuses sobre nossas vidas. Aqui, queridos, só beber uma água. Aqui, queridos, nós somos convidados, nós não somos convidados a admirar Jesus à distância, mas sim a estarmos sob o efeito da sua palavra. Jesus fala na sinagoga e algo muda. Ele continua falando e aquilo que estava escondido vem à luz, vem à tona. Ele entra na casa e a fragilidade e a limitação ela é tocada e algo acontece. Ele permanece Senhor mesmo quando a necessidade ao seu redor se aumenta. E nada disso acontece porque as pessoas estavam procurando uma mudança. Mas acontece porque a mudança que Jesus pode fazer, ela chega até aquelas pessoas. E essa, meus irmãos, é a pergunta que deveria ficar diante de nós hoje. O que nós fazemos com essa palavra? O que você faz com essa palavra? Não a palavra que eu estou te dizendo, mas com a palavra da autoridade que nós temos vinda de Cristo Jesus. Porque ouvir Jesus nunca foi um exercício neutro. Nunca foi. A palavra que carrega a autoridade, ela revela onde nós temos convivido, irmãos, e com o que não deveria permanecer. Ela mostra onde nós temos tentado controlar a vida, sustentar a fé nos nossos esforços, administrar o cansaço sozinhos. Talvez você perceba que tem escutado Jesus há muito tempo, mas mantido uma distância segura desse Jesus. Aprendendo, concordando, até muitas vezes admirando Jesus, sem permitir
que a sua palavra alcance de fato o seu coração. Alcance certas áreas da nossa vida comum. Nossa casa, nosso trabalho, nossas expectativas, o nosso descanso, o nosso controle, nossas famílias, nossas finanças, todas as esferas da vida. Irmãos, o Evangelho hoje nos chama a produzir uma resposta espetacular aqui. Ele não nos chama a produzir uma resposta espetacular. O Evangelho nos chama a algo muito mais profundo e muito mais difícil, que é ceder o espaço, que é ceder aquele espacinho no nosso coração que nós governamos. Ceder o governo daquilo que temos tentado manter de pé sozinhos. Ceder o controle daquilo que parece funcionar, mas no fundo só nos esgota. Ceder à resistência silenciosa que nós traçamos no coração. Resistência essa que convive com Jesus, que admira Jesus, que reconhece Jesus, reconhece e sabe quem Ele é, mas não se submete a Ele. Onde a palavra de Cristo é realmente ouvida, queridos, algo precisa se mover, algo precisa vir à luz, algo precisa ser curado, algo precisa ser transformado, algo precisa ser reorganizado. A autoridade dele torna impossível permanecer exatamente como nós estamos. O convite do Evangelho hoje, ele é simples e ele é exigente. Ouvir Jesus. Não ouvir o Tiago, não ouvir o Caio, não ouvir os gurus da internet. Ouvir Jesus. Ouvir a sua palavra. Se deleitar com a sua palavra. Experimentar a sua palavra. E permitir que a vida seja reorganizada a partir dali, queridos. Apenas rendição ao Senhor que fala, e ao falar que nos chama a vida, deveria ser aquilo que nos norteia. Eu quero encerrar lendo para vocês 4 trechos da palavra. Salmo 139 vai nos dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tiago capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E por fim, queridos, Lucas capítulo 6, versículo 6. E após esse versículo, eu vou orar e te convidar a refletir e a levar o seu coração até o Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo poder da sua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, com sua autoridade, instaura e inicia este reino, ó Deus, onde nós não temos a menor capacidade, ó Pai, de suportarmos, de fazermos, de alcançarmos ou de ter algum valor, ó Deus, se não for o poder da sua palavra, se não for o seu poder, ó Jesus. Eu clamo a Ti, Jesus, nessa manhã, que a Tua palavra, que a Tua autoridade, que o Seu reino, ó Deus, alcance os nossos corações, Jesus. Eu Te peço, ó Pai, que o Senhor visite, ó Deus, cada um dos meus irmãos que estão aqui essa manhã. Que se há, ó Deus, áreas em suas vidas que estão ocultas, áreas em suas vidas que precisam ouvir essa palavra, Jesus, que o Senhor toque, que o Senhor leve, ó Deus, que o Senhor confronte. Que possamos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito ser sondados, ó Deus, que o Senhor possa esquadrinhar e trazer à luz aquilo que não está em conformidade com o Senhor, Jesus. Aonde há pecado, que possa haver restauração, ó Deus, aonde há pecado, que possa haver confissão, e que o Senhor possa governar, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. Nos perdoe, Jesus, por inúmeras vezes sermos senhores sobre nós, ó Pai, por governarmos o nosso próprio coração e a nossa própria vida, Deus. Que a Sua palavra, que a Sua autoridade, ela reverbere, ó Deus, em nossos corações, e que o Senhor seja honrado e louvado, ó Deus, em todas as esferas da nossa vida, ó Pai. Não por nós, não pelo que possamos fazer, não pelos nossos esforços, mas pelo Seu poder, Jesus. Que o Senhor governe, ó Deus, no meu e no coração dos meus irmãos, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, Deus, e oramos em Teu santo nome. Amém.